Vamos ver como fica a resolução do exercício 2. Ele fala que um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente elétrica, isso aqui é importante, uma corrente elétrica de 3 amperes, está associado em paralelo com outro resistor. Sendo a corrente elétrica total na associação igual a 4,5 amperes, o valor do segundo resistor em ohms é... Bom, para resolver esse exercício, uma coisa importante é lembrar como se resolve situações em que os resistores estão em paralelo. Tá? A gente tem uma corrente total e ela se divide em cada um dos resistores. Se tu tem, por exemplo, 10 amperes sendo distribuídos, pode ser que vá 2 amperes para esse outro resistor passa em 4 amperes, então se aqui eu tenho 6 amperes, nesse obrigatoriamente será 4 amperes, para a soma dá 10. Só que eu não sei quanto de corrente elétrica está passando no primeiro resistor, não, eu sei sim. Vamos ver. Vou tentar desenhar aqui melhor. Tá? Então, a situação que eu tenho é essa. Somente 2 resistores. O resistor aqui, esse primeiro, eu considero ele como sendo um resistor de 10 ohms. E está fluindo nele uma corrente de 3 amperes. O total, está dizendo aqui no exercício, é 4,5 amperes, que é esse I aqui. Consequentemente, o que eu tenho de corrente elétrica nesse segundo resistor? Ora, é 1,5 amperes. Porque a soma de 3 amperes com 1,5 ampere tem que dar os 4,5. Agora fica fácil, é para partir para a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, e descobrir o que falta, que é a resistência. Então, a tensão. Quanto vale a tensão? Uso as informações que eu tenho aqui. 3 vezes 10. Tá? Então, a resistência vale 10. Mas a corrente vale 3. Por isso eu tenho 30 volts. Por que é importante usar esses dados que eu tenho no início? É porque, como é resistores em paralelo, se esse aqui da esquerda é 30 volts, da direita também tem que ser 30 volts. Então eu sei que essa situação aqui, que eu não sei quanto vale a resistência do segundo resistor, eu vou aplicar a lei de Ohm também. Só que agora eu estou sabendo de todas as variáveis necessárias. A tensão também é 30 volts, a resistência eu não conheço, mas eu sei que a corrente é 1,5. Usa matemática. 30 dividido por 1,5 e eu tenho 20 ohms. Então a alternativa seria a letra C. Beleza? Aqui. Eu tenho esses triângulozinhos coloridos para quem tem dificuldade de matemática. Espero que no terceiro ano não tenhamos isso. No entanto, ele também serve para lembrar das coisas. É um triângulo V e R. Então, V é igual a I vezes R. E quando eu quero descobrir o I, o que eu faço? É o V dividido pelo R. E se eu quiser descobrir a resistência, eu faço V dividido pelo I. Então, de repente, é fácil a pessoa desenhar esse triângulo aqui com essas posições para a tensão, a corrente elétrica e a resistência e partir para o abraço. Que lição importante a gente tira do exercício número 2? Isso aqui, em resistores em paralelo, se a corrente é, por exemplo, 100 miliamperes, que está saindo lá da bateria, eu tenho que cuidar que a soma das correntes elétricas parciais também vai dar 100. Essa informação é super importante para resolver esse tipo de exercício. E a outra coisa que não pode esquecer, aqui está indicando que a tensão é 3,125. Então, nesse primeiro resistor é 3,125, no segundo também, e assim por diante. Outra coisa que é interessante observar aqui,
Esse valor 62,5 é exatamente o dobro dessa outra aqui, 31,25. Por que é o dobro esse valor? Porque a resistência é a metade. Né? Se tu aumenta a resistência, a corrente tem que diminuir. Isso quando o circuito está em paralelo. Exercício 3 pede para calcular a resistência equivalente. Ora, eu tenho uma situação de circuito misto aqui. Como eu faço para resolver? Eu vou ter que primeiro transformar esses dois resistores em um só. Então eu tenho aqui que no lugar desses dois resistores eu poderia ter apenas um de 3 ohms. Como eles estão em série, basta somar a resistência. E daí fica fácil, porque eu tenho, a partir de agora, um circuito bastante simples com dois resistores em paralelo. E qual é a equação para resolver esse tipo de exercício? Usem aquela tabela resumo que eu passei para vocês. Quando é resistência em paralelo, a gente tem que somar os inversos. Né? E não pode esquecer no final de inverter. Né? O mínimo múltiplo comum aqui é 24. Eu tenho 8 mais 3. Isso significa que o inverso da resistência equivalente... é 11 dividido por 24. Agora sim eu faço a inversão. Resistência equivalente igual a 24 dividido por 11 ohms. Como aqui o 24 não dá para simplificar com 11, pode deixar assim mesmo. Na prova, vale fração. O exercício anterior que eu resolvi, eu tirei do exercício número 3, né? Eu resolvi a letra A. A letra B é muito fácil, só tem dois resistores em paralelo, é partir para aplicar a fórmula. Agora, é interessante comparar a letra B com a letra C. O que acontece com a resistência total? Me digam, é na situação B ou na situação C que a resistência fica maior? Olha só, uma boa pegadinha para a gente ter em Enem. O que acontece nesse aqui? A pessoa pode pensar, está em série. Pois é, mas olha, foi colocado um fiozinho aqui sem resistência nenhuma. Gente, cuidado, ó. A resistência aqui é zero. Rápido de resolver. Por que a resistência é zero? Porque a corrente elétrica que está chegando aqui, ela vai se dividir, ou teria que se dividir, só que para o lado de cima encontra resistência e para o lado de baixo não encontra resistência. Então o que acaba acontecendo é que a corrente elétrica não passa por essa parte de cima. Muito cuidado com isso. Aqui é interessante depois comparar os resultados da letra D com a letra E. Para quem perde tempo, olha só, como é que eu vou resolver a letra E? Remete à letra A. Primeiro eu tenho que resolver a parte de cima, aqui que está em série, somando. E daí 1 mais 1 fica 2. E então a letra E é igual à letra D, porque eu tenho dois resistores em paralelo de 2 ohms. Na mesma linha do exercício 3, letra A, agora eu tenho um circuito misto. Como é que eu resolvo aí primeiro? De novo, ó. Aqui está em paralelo com esse aqui, então eu cuido de resolver essa partezinha que está em série. Aí é só somar. Então, no lugar desses dois resistores, eu tenho um resistor de 20 ohms. E daí tu tem um circuito com 3 resistores, em paralelo. Resolve isso aqui. Então, eu tenho que lembrar sempre que quando está em paralelo, é a soma dos inversos. E são 3 resistores. Um de 10 ohms, outro também tem 10 ohms, e o último que eu calculei tem 20 ohms. O mínimo múltiplo comum disso aqui é 20, daí é só matemática que vocês têm que aplicar no final. O exercício é muito bonito, pois ele apresenta os resistores de uma forma um pouquinho diferente e ao mesmo tempo ele pede sem valor nenhum, né? Só diz que todos os resistores têm a mesma resistência,
Só que ele quer saber quem tem a maior resistência. Eu recomendo que vocês usem o simulador FAT. O endereço está aqui embaixo. Alguém sabe de cara me dizer o que acontece aqui na letra E?